Olha, meu convidado hoje aqui no Jornal 96 é o vereador Kleber Fernandes, do PDT, ele que é o novo líder do prefeito Álvaro Dias na Câmara Municipal de Natal. Os vereadores estão debruçados em nova votação sobre o sistema de transporte coletivo em Natal. Bom dia, Kleber. Bom dia, Diógenes, bom dia, Gerlane, bom dia aos ouvintes da 96 FM. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Mais uma vez, os vereadores votam o sistema de transporte coletivo. O que é que difere da votação passada, recentemente, inclusive? Veja só, Diógenes, é importante ressaltar que a licitação passada, ela sofreu algo em torno de 140 emendas por parte da Câmara Municipal. Consequentemente, isso alterou a concepção inicial do processo licitatório e por duas vezes a Prefeitura de Natal fez a licitação, lançou os editais e essa licitação deu deserta duas vezes consecutivas. Quando ninguém apresenta proposta. Perfeitamente. Né? Nenhuma empresa do Brasil se interessou de participar do processo, haja vista entenderem que eram exigências que eram incompatíveis com o valor da tarifa e o investimento seria muito alto, muito elevado. Então a Prefeitura teve que fazer uma readequação no projeto de lei, formou uma comissão formada por vereadores também para contribuir com a elaboração deste projeto, a fim de evitar que, ao chegar na Câmara Municipal, sofresse tantas alterações novamente. Porém, mesmo assim, algo em torno de 50 emendas foram apresentadas ao projeto de lei, que tramita hoje na Câmara Municipal. Nesse processo atual, algo em torno de 50 emendas. Então, isso, de uma certa forma, gera algumas alterações que pode, mais uma vez, colocar em risco o processo licitatório e dar deserto novamente. Então é preciso encontrar um ponto de equilíbrio, Diógenes, entre aquilo que é importante para garantir um transporte público de qualidade, que atenda os anseios, as expectativas e os sonhos da população natalense de ter efetivamente um bom transporte e que, dentro dessa balança de equilíbrio, possa ter uma tarifa justa que caiba no bolso do cidadão, né, e que ele possa efetivamente pagar. Vocês estão longe desse equilíbrio? A nossa intenção é garantir este equilíbrio dentro desse processo de votação. Há alguns pontos que podem onerar o valor da tarifa, tais como a exigência de ônibus com piso baixo para toda a cidade do Natal. Então, veja que o custo de um ônibus desse com piso baixo é algo em torno de 700 a 800 mil. Então, enquanto um ônibus normal, algo em torno de 280, 300 mil. Então, isso vai certamente onerar no valor da tarifa. E hoje, Natal não tem, dentro das suas vias e nas suas calçadas, a acessibilidade necessária para adaptar a esses ônibus com piso baixo. Então, quer dizer, além do aspecto financeiro, há também o aspecto da adequação da estrutura urbana para receber esse tipo de investimento, é isso? Isso, então a intenção é de que, de fato, haja ônibus com o piso baixo, uma questão de acessibilidade, de modernidade, dentro de uma proporção, né, que seja razoável e que gradativamente as empresas sejam obrigadas a irem aumentando o percentual de ônibus com essa característica do piso baixo. Ar-condicionado dentro do ônibus também está dentro desse rol de especificidades que podem onerar a tarifa? Sim, também. Ar-condicionado está dentro desse rol. Também é uma questão que deve ser incluída de forma gradativa dentro do processo, até porque, como eu disse, hoje, nos termos da licitação e do projeto atual, nós temos hoje uma tarifa de 3,65 que pode chegar a 4,97 com essas exigências que estão colocadas hoje no edital. Quase R$5. Quase R$5. Então a população não pode pagar esse valor. Então é preciso que a gente identifique, como eu disse, um meio termo, até porque às vezes a população acha o seguinte: não, a Câmara está abrindo mão de colocar exigências para garantir um transporte de melhor qualidade. A Câmara pode exigir ar-condicionado, Wi-Fi, câmbio automático, piso baixo, tudo que a população espera, mas isso tem um custo, né? E a população é quem vai pagar por ele. Hoje o município não tem as condições financeiras de arcar
com subsídios, né, reduzindo o ISS, por exemplo, o governo do estado de dar desconto na alíquota do ICMS sobre o óleo diesel, que seriam formas de subsidiar o valor da tarifa para haver uma redução para a população. Mas, como você bem estava colocando há pouco tempo, o Estado mal paga a folha, o município tem dificuldades também. Esse mês, por exemplo, o pagamento que vinha sendo feito até o dia 30 foi feito em 95% dos servidores, 5% será feito até o quinto dia útil do mês, né? Não é um atraso. Porque e ainda depende da entrada de receitas. De receitas e tal. Então, como é que se tem uma crise hoje, para se pagar a folha de funcionários, como é que se vai abrir mão de receitas para subsidiar a passagem? Então é uma preocupação. Você já falou que no seu papel de líder do prefeito na Câmara Municipal de Natal é buscar o equilíbrio nessa discussão toda sobre o sistema de transporte coletivo. Aí eu queria avançar um pouco mais nisso. Qual é a orientação do prefeito Álvaro Dias nesses avanços? Ele até onde ele vai esse avanço? Olha, Diógenes, com relação a essa questão específica da licitação do transporte, o prefeito tem deixado muito os técnicos da STTU, que elaboraram toda a parte do projeto de licitação, a comissão que estava à frente disso, os técnicos. Mas o que é que eles orientam nessa hora agora? Eles orientam manter o projeto da forma como o Poder Executivo encaminhou para a Câmara, sem que sofra tantas alterações, né? Como eu disse, são 50 emendas. Nós estamos tentando consensualizar com a oposição aquelas que não gerem tanto impacto financeiro, que possam elevar tanto o custo da tarifa ou que possam inviabilizar o processo, e aquelas que não haja consenso, a gente tentar, junto à bancada, convencer os vereadores a ter uma sensibilidade no sentido de evitar tantas alterações ao projeto, não desconfigurar o projeto original que foi enviado pelo Executivo. O subsídio à tarifa, como é que ficou? Parece que vocês já votaram a participação do fundo no subsídio à tarifa. Isso. O que é que ficou definido? Ficou definido que o município poderá investir até, no mínimo, 20% do valor do fundo, podendo chegar até 100% desse valor. Existiu uma proposta da oposição de que fixasse um valor de 30% e houve um consenso no sentido de ser no mínimo 20%, mas sem um teto, podendo chegar até 100%. Ocorre, Diógenes, que as receitas desse fundo, elas não têm robustez suficiente para arcar com o subsídio da tarifa, de forma que ela possa ter uma redução substancial. Torná-la gratuita, por exemplo. Como alguns segmentos querem, né? Isso. Então, hoje, com a arrecadação prevista para este fundo, nós demoraríamos aí algo em torno de 10 anos para poder ter robustez suficiente para ter um impacto de redução na tarifa, que pudesse fazer uma diferença no bolso do cidadão. E esse dinheiro, se não utilizado, ele vai ficar preso, e ele pode sim ter outras destinações, como por exemplo a recuperação da malha viária por onde passam ônibus, sinalizações, paradas de ônibus, abrigos novos para a população, faixas de pedestre. Então toda a parte de sinalização, de malha viária, de asfalto, de paradas de ônibus, tudo isso pode ser pago com o recurso desse fundo. Então, se a gente prendesse esse recurso durante anos e anos, tentando fazer com que ele ganhe robustez suficiente para subsidiar a tarifa, a gente pode estar deixando de efetuar e executar outras melhorias para o sistema de transporte em benefício da população. Além da destinação do fundo, o que é que já foi aprovado? O que é que há consenso já? Já foi discutida a questão, por exemplo, da dupla função, né, que é uma questão bastante polêmica, Diógenes, e que é importante ser esclarecida. Houve a votação onde a maioria dos vereadores entendeu que há a legalidade da dupla função. O que é isso? É o motorista poder exercer o papel de cobrador também. Isso sempre foi polêmico. Por que isso, Diógenes? Porque isso já continha na lei inicial de que não era possível o motorista fazer o papel de cobrador. Porém, houve uma convenção coletiva
por parte do próprio sindicato, né, dos rodoviários, onde eles votaram em assembleia e fizeram um acordo no Ministério do Trabalho, optando pela legalidade dessa dupla função. Até porque, neste caso, o motorista ele também ganha mais. Ele ganha 2,5% em cima do percentual do que é arrecadado no ônibus. E hoje, Diógenes, é uma tendência mundial. Na Europa, por exemplo, não se tem mais cobrador. É uma tendência eu passei utilizar... um mês em Vancouver, os ônibus lá só tem motorista, não tem cobrador, ele exerce a dupla função. E outra coisa, retira o dinheiro de dentro do ônibus, que é um atrativo para assaltos, né? Isso melhora a segurança. E hoje, a grande maioria já se utiliza do cartão eletrônico. O estudante tem o cartão do estudante, o idoso apresenta o cartão, o trabalhador, as empresas dão o cartão já com os créditos. Então, a tendência é diminuir a quantidade de recursos, de dinheiro circulando dentro dos ônibus, isso se tornar eletrônico, né, com 100% eletrônico, e aí, de fato, isso vai reduzir o valor da tarifa, porque à medida que se tem menos cobradores, o custo da empresa é menor e a tarifa vai ter uma redução. E por outro lado... Mas é questão do desemprego. Nós votamos também, Diógenes, isso é importante falar, nós votamos também acerca da obrigatoriedade das empresas reaproveitarem esses cobradores em outras funções, para que eles não sejam demitidos, para que não se cause o desemprego. E hoje, atualmente, muitos deles já estão fazendo cursos, inclusive de motorista, de despachante, até a fim de poder estão requalificando, justamente, não foram demitidos, e nós também votamos uma emenda no projeto no sentido de reaproveitamento desses cobradores. Então não haverá demissão da forma como estão colocando, e a gente vai garantir ainda uma redução do valor da tarifa. Quando é que vocês pretendem encerrar essa discussão? A intenção de hoje é que nós votemos tudo até amanhã, terça-feira, para que a gente possa iniciar o processo de votação da LOA, da Lei Orçamentária Anual, que já conta aí com mais de 370 emendas. Então isso vai ter que ser avaliado também e discutido no âmbito da Câmara. Outra discussão exaustiva e extremamente demorada. Importante, porque é com o orçamento que você define despesa, receita do município para o ano seguinte, né? É verdade. Muito importante. Eu queria saber, está na linha também do transporte público, questão dos carros por aplicativo. Como é que está essa discussão na Câmara? Nós tivemos uma audiência pública na semana retrasada, com a presença dos representantes da Uber, de aplicativos de uma forma geral, porque hoje não é só Uber, né? A gente chama vários. Uber, mas são vários, e representantes também dos taxistas. Diógenes, hoje essa discussão, essa celeuma, né, de que havia uma clandestinidade por parte dos aplicativos, né, hoje acabou-se, porque há uma lei federal que ampara no Brasil todo, porém ela delegou aos municípios a responsabilidade de fazer a regulamentação deste processo. Porque cada município tem sua especificidade. Perfeitamente. Né? Então, no município do Natal existe uma lei que está tramitando na Câmara Municipal, está em processo de discussão. A Prefeitura também elaborou uma minuta de decreto que está em discussão no âmbito do Conselho Municipal de Transporte e da Procuradoria do município para esta regulamentação, para garantir que seja cumprido o que prevê a lei no que diz respeito ao cadastramento desses aplicativos dos motoristas junto à STTU. Hoje a Prefeitura não sabe quantos tem, dizem que são 7, 8 mil. Isso. É preciso que se saiba, haja um cadastramento, haja apresentação de certidões negativas, cíveis e criminais dos seus motoristas, que eles paguem um seguro de acidentes pessoais para passageiros, que eles recolham o INSS, que eles recolham ISS para o município. Então são essas exigências principais que precisam estar nesta regulamentação para garantir que o município tenha o mínimo de controle, saiba quem são, onde estão, qual é a frota, qual é a idade dessa frota, se a vistoria desses veículos, não é, se são veículos muito antigos. E nesse aspecto é bom comparar com o número de taxistas autorizados, legalizados, que trabalham
em Natal, né? Essa vai ser a grande discussão. São 8 mil, você falou em 8 mil. Da limitação, porque em Natal. São quantos taxistas? São 1.010 táxis em Natal, são 1.010 permissões. E falam aí em 8 mil Ubers, então 8 mil aplicativos, carros por aplicativos. Então isso só será definido efetivamente quando a STTU, através dessa regulamentação, fizer o cadastramento, puder fazer o levantamento, saber quem são os motoristas, que carros são esses, quantos são. E do ponto de vista econômico, essa regulamentação, essas exigências não vão encarecer o serviço do aplicativo? Isso a gente só vai poder saber depois que o processo for finalizado, mas eu particularmente acredito que não, porque essa questão tarifária dos aplicativos, salvo engano, uma questão nacionalizada. Já ocorreu, né? Em São Paulo, Rio, e tal, né? Então é uma questão nacional. A empresa, ela não é local, ela é uma empresa nacional, salvo engano internacional, né? E que atua aqui no Brasil, assim como outros aplicativos. Então acredito que não haverá problemas, até porque essas exigências da lei federal, que serão aplicadas em decorrência da regulamentação em Natal, não vão trazer nenhum prejuízo ou impacto financeiro a esses operadores via aplicativo. Essa lei do aplicativo, ela vai ser votada ainda esse ano também? A intenção é que seja votada ainda este ano. O ano que vem, em recente entrevista, o prefeito Álvaro Dias, deixou claro que o plano diretor, a adequação do plano diretor, vai ser uma das metas da bancada dele, né, em 2019. O que esperar dessa discussão? Tem que ser uma discussão bastante ampla, ouvindo a sociedade civil organizada, ouvindo o Ministério Público, ouvindo a universidade, ouvindo especialistas no tema, ouvindo o segmento da construção civil, né? Ouvindo todos os atores envolvidos dentro desse processo, um debate amplo em audiências públicas, para que a gente possa tomar uma medida com muita cautela, com muita prudência, onde possamos garantir, Diógenes, o equilíbrio entre o desenvolvimento da cidade, mas que esse desenvolvimento ocorra de uma forma sustentável, programada, respeitando, né? O meio ambiente. Respeitando o meio ambiente, mas que não possa travar o desenvolvimento da cidade de Natal. Essa é uma discussão complicada e deveria já ter sido atualizada. Pelo menos o plano diretor deveria ter sido atualizado no ano passado, 2017. Isso. 10 anos depois da última atualização, que foi em 2007. O atraso se deve a quê? O atraso se deve justamente a esse debate exaustivo que tem ocorrido no âmbito de conselhos que existem no município, né, até chegar no Concidade, que é o maior conselho da cidade. Ele passa pelo Complan, ele passa pelo Conhabins, que é o Conselho de Habitação. Então é uma discussão que vem passando por esses aspectos e que tem gerado muito debate no âmbito desses conselhos, e essas instituições que compõem os conselhos, como eu disse, tem as Forças Armadas, tem o Ministério Público, tem a universidade, né, tem pedido vistas, tem discutido, e isso tem demorado. Em 2007, na última atualização, nós tivemos como resultado dessa discussão a Operação Impacto, que envolveu aí boa parte da Câmara Municipal de Natal na época da legislatura. A Operação Impacto atrapalhou a atualização atual? Eu acredito que não, Diógenes, até porque esse processo não chegou ainda à Câmara, né? Ele sequer chegou à Câmara. E também é importante ressaltar que aqueles vereadores que foram condenados na Operação Impacto se tornaram inelegíveis, não disputaram mais eleição, não estão mais na Câmara Municipal. Os atores mudaram, né? E que houve só na última eleição para cá uma renovação de 50%, são 14 vereadores novos dos 29 vereadores. Então, os atores são outros, os vereadores são outros, e acredito que isso não houve nenhuma repercussão do que ocorreu no passado, até porque, como eu disse, o projeto ainda sequer chegou à Câmara. Em um momento, o que houve em 2007 vai pressionar não, de forma alguma, as decisões dos atuais. A Câmara votará e apreciará e debaterá com muita prudência, com muita responsabilidade, com muito zelo. Os vereadores estão realmente empenhados no sentido de dar essa grande colaboração a Natal, que precisa, de fato, ter esse plano diretor atualizado. Nós teremos mudança na mesa diretora da Câmara Municipal a partir de janeiro
entrando o vereador Paulinho Freire como presidente da casa. Qual a expectativa da gestão de Álvaro Dias em relação à futura mesa? O prefeito Álvaro Dias tem uma relação muito amistosa com o futuro presidente Paulinho Freire, vem mantendo um diálogo permanente com ele, são amigos de outras oportunidades, né? Foram deputados estaduais e já existe uma convivência política. Existe uma convivência política entre eles. O futuro presidente Paulinho Freire é alguém com muita respeitabilidade entre os vereadores. Tem realmente uma experiência grande, até porque, além de ter sido já presidente da Câmara Municipal, já foi deputado estadual. Assumiu a Prefeitura de Natal. Assumiu também a Prefeitura de Natal temporariamente. Então é alguém que é muito respeitado pelos vereadores, tem uma relação muito próxima e amistosa, harmoniosa com o prefeito Álvaro Dias. Então acredito que será uma boa relação e que ele terá muito êxito à frente da Câmara Municipal. O prefeito Álvaro Dias assumiu a prefeito de Natal depois da desincompatibilização do Carlos Eduardo e a gente acompanhou alguns escaramuços com segmentos da Câmara Municipal de Natal. Na época o senhor estava no gabinete civil da prefeitura. A sua ida, até que ponto a sua ida para o seu retorno à Câmara Municipal vai ajudar nessa pacificação lá? Diógenes, a nossa intenção de fato é ter uma boa relação entre o executivo e o legislativo. Pelo fato de eu ter tido já essa experiência como secretário do gabinete civil, ter uma boa relação tanto com o prefeito quanto com o secretariado, de ser esse interlocutor, ser esse elo de ligação, de facilitar o convívio e a relação da Câmara com o Poder Executivo. E acho que vamos conseguir ter êxito nesta relação. Eu tenho procurado manter um contato permanente com os vereadores, fazendo reunião com a bancada. Inclusive o prefeito fez questão de se reunir com toda a bancada, né, para ouvir as reivindicações, ouvir os posicionamentos, e ter, como eu disse, essa relação harmoniosa. O prefeito foi presidente da Assembleia Legislativa por 3 vezes, né, tem a experiência do que é o Poder Legislativo e sabe da importância de se ter uma boa relação com a Câmara. Secretariado, vamos ter mais mudanças no secretariado do prefeito? Olha, até onde eu tenho acompanhado foram mínimas as mudanças, né? O prefeito já anunciou a permanência de vários secretários que compunham a gestão Justina do prefeito Virgínia, Justina Iva, Alexina, Everton de Freitas, Alexina, Adamires. Então, assim, eu vejo que as mudanças foram poucas, porém as mudanças necessárias para que empreendesse um ritmo próprio da gestão, que desse uma cara, uma identidade, né, do prefeito à administração municipal. É isso aí. Sua mudança, a saída do gabinete civil foi pacífica, né? Foi pacífica, Diógenes. Tanto eu quanto o prefeito, eu particularmente pedi a ele que eu pudesse ter esse retorno à Câmara, haja visto que o mandato fica bastante prejudicado. A gente fica ali atendendo às demandas do município todo, e como eu estou no primeiro mandato, acho que eu dei a minha contribuição, passei lá 7 meses nesse início de gestão, levando a experiência que eu tive à época em que fui secretário do gabinete civil do então prefeito Carlos Eduardo para a gestão do prefeito Álvaro Dias, e agora, dada essa minha contribuição, volto à Câmara para uma missão também importante para a gestão, que é de ser esse interlocutor à frente da liderança na Câmara Municipal de Natal. É isso aí. Eu conversei com Kleber Fernandes, vereador de Natal, do PDT, líder do governo da Prefeitura de Natal na Câmara Municipal. Obrigado, Kleber, por suas informações, declarações aqui sobre o sistema de transporte coletivo, sobre plano diretor, sobre a agenda do prefeito na Câmara Municipal de Natal, inclusive a relação com a bancada. Muito obrigado por sua presença aqui no Jornal 96. Nós que agradecemos, Diógenes, estaremos sempre à disposição do Jornal 96. Um grande abraço. É isso aí. Estou começando a semana, desejo tudo de bom para você. Amanhã estou de volta com o Jornal 96.